Agora foi. Foi? Graça e paz, amada igreja. Um bom dia a todos, nesse friozinho gostoso. Hoje, nessa manhã, eu gostaria de meditar a respeito de um texto da Bíblia que se encontra lá em Gênesis 1, capítulo 1, verso 26 a 31. E nós vamos dar continuidade hoje à última parte da série sobre mordomia. Nós falamos sobre mordomia já faz um mês, desde o começo de outubro. Começou com dons e talentos com a pastora Noemi, a respeito do corpo com o pastor Luiz. Depois foi sobre mordomia do tempo com a Rayane. Depois foi sobre mordomia de finanças com o presbítero César. E agora, por último, nós vamos falar sobre mordomia dos recursos naturais, que eu acho que é o mais complicado. Foi desafiador. Mas olha que interessante, irmãos. Toda vez que a gente entende a mordomia como um princípio cristão, como algo que uma pessoa convertida tem, como valor isso na vida, todas as coisas elas mudam. Já perceberam? Tudo quanto às vezes é finalidade, vira instrumento, vira meio. Ou seja, para um cristão, todas essas coisas de mordomia e temas que nós falamos anteriormente, elas se tornam o nosso meio e nunca a nossa finalidade. Como assim, né? Ou seja, a sua casa, o seu carro, o seu tempo, as suas finanças, a sua vida, o seu corpo, tudo quanto você tem de dons e talentos, quando você é um cristão, tudo isso muda de finalidade para instrumento nas mãos poderosas de Deus. E você coloca nas mãos dele e ele usa. Se você colocar isso a serviço do reino de Deus, ele vai colocar um propósito nisso, no que ele te deu. E isso é incrível. Tem um teólogo chamado Herman Bavinck, que ele diz que quando a gente lê os capítulos iniciais de Gênesis, Deus nos mostra que ele é o bem supremo do homem. Ele é a melhor coisa que o homem pode ter. Ele é a coisa principal, aquele que dá dignidade, aquele que dá valor, aquele que mostra o significado de tudo na vida de um homem. E a partir do momento que você compreende essa verdade, de que Deus é o bem supremo do homem, todas as outras coisas elas começam a orbitar ao redor disso. Elas se tornam meras coisas secundárias para um Deus que é a coisa primordial na sua vida. Eu gosto muito, por exemplo, quando a gente pensa mordomia de finanças ou de tempo também, né? O carro, para mim, foi um grande instrumento de conversão na minha vida, sabe? Por exemplo, o Claudião, né? Ele me deu muitas caronas, acho que eu nem sei dizer quantos quilômetros ele já percorreu comigo. E aí a gente chamava isso de ministério do carro. Ou seja, era um tempo de conversa, era um tempo de ao invés de mesa, é um tempo de carro. Então ele sabia usar muito bem o carro que ele tinha, né? E eu falei, cara, quando eu tiver o meu, também quero usar bem. Quero usar ele com um propósito, sabendo que ele não é meu. O meu filho não é meu, a minha casa não é minha. Todas essas coisas são do Senhor. E vamos ao texto então bíblico. Texto de Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 31, eu vou ler na NAA. Diz o seguinte: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Verso 31 concluindo. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Vamos orar?
Senhor, assim como Edson orou, Deus, nós pedimos a Ti, Deus, para que essa palavra possa cair em solo fértil em nossos corações. Peço ao Senhor para que tenha misericórdia sobre a minha vida, sobre o Teu povo. Se não for a Tua presença em nosso meio, Espírito, nada disso é bom, Senhor. Tudo isso é vão. Peço ao Senhor para que venha ministrar, venha traduzir, venha sondar os nossos corações com a Tua palavra, que é luz, que é vida. Transforma-nos, Deus. Aplique Teu Espírito em nossas vidas, Pai, cada uma dessas verdades. Nós oramos confiantes no Teu poder, no poderoso nome de Jesus. Amém. Eu queria começar com uma história muito interessante de um homem chamado Stuart L. Pin. Ele, na verdade, é uma história que eu ouvi a partir de uma pregação do Tim Keller, que ele fala sobre, o tema chama A Fé Pode Ser Verde? E ele começa o seguinte: o Stuart ele é um professor de ecologia da Duke University, na Carolina do Norte. Ele é um cientista e líder no ambientalismo desde 2006. E em 2006 ele ganhou um prêmio chamado, que ele é como se fosse o prêmio Nobel de Ecologia, que chama Prêmio Heineken de Ciências Ambientais. E ele é um grande defensor, ativista, especialmente em relação a espécies ameaçadas de extinção. E numa entrevista com ele, perguntaram o seguinte, né? Para dar um exemplo de como ele é um apaixonado pelo que ele faz, perguntaram como ele se preocupa isso na prática. E se em alguma vez que ele praticou isso e buscou ser ativista nessa área, ele teve algum resultado. E ele disse assim que na costa atlântica do Brasil, temos tentado salvar um mico-leão dourado. E no ano passado, com o envolvimento de grupos conservacionistas locais, ajudamos a comprar 270 acres de pastagem para gado que separavam 2 áreas de habitats entre eles. E a antiga pastagem agora está sendo replantada com árvores. E as 2 áreas logo serão conectadas e será possível que agora os mico-leões dourados, solitários, encontrem membros do sexo oposto e se multipliquem. Já em outra região da América do Sul, que ele não cita o nome porque houve muitas extrações ilegais de madeira, ele diz: ali era legal porque um chefão local recebia propina de madeireiros. E meus amigos e eu decidimos dar a ele um pouco mais de dinheiro para que ele parasse com a extração ilegal de madeira. Ou seja, ele cobriu o valor dos ilegais, dos madeiristas ilegais, né? Ele disse: posso queimar no inferno para sempre por pagar proteção, mas isso ajudou os animais e os povos indígenas a não se submeterem a coisas piores. Em termos do que recebemos pelo dinheiro, foi um ótimo negócio. E no final da entrevista perguntaram-lhe: você é religioso? E então, de repente, ele diz: sim, sou um cristão. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. Isso está no Evangelho de São João. Para mim, isso significa que os cristãos têm uma obrigação de cuidar do mundo. Recebemos uma missão. Não podemos levar espécies à extinção e destruir as florestas e os oceanos sem motivo. Isso seria deslealdade para com Deus. Quando fazemos isso, estamos destruindo a criação que Deus nos deu. Olha que sério. O pressuposto dele não é algo que ele permite fazer para que isso edifique a ele ou traga algo para ele. Mas não, porque ele tem um compromisso ético e um princípio na vida dele, muito básico. Ele é cristão. Quando a gente avalia agora o texto da Bíblia, voltando aqui, em Gênesis 1, a gente vê que Gênesis 1 ele trata do plano de Deus e como ele cria todas as coisas, e ele cria e ele avalia, e ele aprecia aquilo que ele criou. E existe um padrão nas coisas como Deus cria. Ele cria os céus, a terra, o mar, e ele vai preenchendo a cada uma dessas coisas com os ser viventes para cada uma dessas áreas. Eu quero lembrá-los de um comentário muito importante que a Rayane tem, que é do Eugene Merrill, de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, que ele comenta o seguinte: o autor de Gênesis, de todo o Pentateuco, é Moisés. E ele escreveu para quê e para quem? Ele escreveu para um povo que estava há 400 anos no Egito, nos últimos anos era escravo e já não sabia mais quem eles eram e o que eles estavam fazendo ali e quem eram os seus antepassados. Não sabiam nem quem era José que entrou lá. E para isso eles vão ter várias perguntas quando eles chegam no deserto. Eles vão perguntar: quem nós somos? Por que estamos aqui? Para onde nós iremos? Quem é Deus? E Moisés tem o intuito de voltar o povo a conhecer a sua história, voltando lá desde o princípio. E ele diz o seguinte:
A fim de que Israel tenha uma compreensão mais plena do seu papel como reino de sacerdotes e de nação santa, Moisés teve de transportá-los de volta ao princípio absoluto da própria criação. A nação de Israel, de acordo com o propósito e os termos da aliança sinaítica, foi chamada para ser um instrumento de comunicação para a humanidade alienada da mensagem da graça restauradora e reconciliatória de Deus. Ou seja, eles perguntavam assim: como é que a gente vai lidar com as outras nações? Como é que a gente vai lidar com a cultura deles, com os outros povos que a gente não conhece? Deus dá esse livro para que eles retomem a essência de quem eles eram. Ou seja, quando nós lemos Gênesis, a gente precisa entender toda essa bagagem que eles têm, de que esses primeiros ouvintes, eles estavam restabelecendo toda a sua história, tudo quanto eles eram. E isso significa para nós, quanto a recursos naturais, de que se as pessoas elas são feitas à imagem e semelhança de Deus, ou seja, portadoras da imagem de Deus, isso significa que nós somos representantes de Deus no mundo. E a gente não escolhe ser ou não ser isso. A gente é. O que a gente escolhe é fazer isso bem ou mal. Se nós seremos bons representantes de Deus ao mundo, ou se nós seremos maus representantes de Deus ao mundo. Isso é muito importante para a gente entender. Por isso que eu pergunto para você hoje nessa manhã. Se você se autoavaliar, olhar a sua rotina, o seu dia a dia, pensar nas suas atitudes, em quem você é, eu te pergunto, você tem dado bom testemunho quanto ao meio ambiente? Quanto à maneira como você economiza suas coisas? Você é um bom economista em relação aos recursos naturais de Deus? Às coisas que Ele tem te dado? Em alguma das suas decisões no seu dia, você tem algum feeling, alguma consciência de que você está impactando na maneira como você consome, ou compra, ou age? Seja em qualquer detalhe do que você faz no seu dia, isso impacta na sua maneira de ser? Em alguma das suas decisões, isso te molda? E olha que interessante, os versos 27 e 28 vão nos dar um pouco desse norte de como poder fazer isso de maneira responsável. E olha que interessante também, amanhã começa a COP30, não sei quantos sabem aqui, que é uma conferência muito importante a respeito do meio ambiente. E hoje bem o tema é isso, então quem não sabe vai lá pesquisar o que é isso, tá bom? Para vocês poderem pensar qual o impacto das nossas decisões do dia a dia para o meio ambiente. Vamos lá então para o verso 27. Versos 27 diz o seguinte: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Imagem de Deus aqui, ou imagem e semelhança, é um termo usado somente para o ser humano. Deus cria todas as espécies, todos os outros animais, e todos eles ele cria segundo as suas espécies. Agora a humanidade ela é criada segundo a imagem de Deus. Então desde o começo da leitura, nós, leitores do século XXI, a gente precisa ter uma dimensão muito importante na hora de ler. A gente precisa ver que Deus criou, mas Ele não somente criou, Ele se relacionou com a sua criação. Ele se fez presente, Ele se faz em conversa, Ele se faz em presença com o ser humano. Ele não é alguém imanente, alguém impessoal, alguém longe. Não, Ele cria e se mostra presente com o ser humano e com toda a criatura. Por isso, quando a gente lê imagem e semelhança, a gente está falando justamente dessas características que Deus tem. Dele ser pessoal, dele ter volição, vontade, de ele ter moralidade, dele ter emoção, consciência, identidade. Muito do quanto a gente encontra a nossa identidade humana, a gente encontra na identidade de quem Deus é. Se vocês forem ver, por exemplo, eu acho muito interessante. Deus, Ele é criador. E já pararam para pensar que na nossa essência, nós somos criaturas que gostam de criar coisas? Seja filhos, seja obras de arte, seja um legado. Está no nosso DNA, está na nossa essência. Sermos criaturas que gostam de criar, como o nosso Criador. E em todos esses aspectos a gente vê como Deus é e como nós somos consequências de quem Deus é. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus
nos permite agir no mundo como representantes dele, como imagem e semelhança de Deus no mundo. E essa esfera de relacionamento, ela se manifesta de pelo menos 3 maneiras. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo e na nossa relação com o mundo, com a natureza. E a partir do momento que o homem ele peca e decide desobedecer ao Senhor, esses 3 níveis de relacionamento, eles são corrompidos. Isso faz com que a gente se torne maus representantes de Deus, com o próximo e com a natureza. Dessas 3 maneiras, tudo isso é corrompido, porque a imagem de Deus é corrompida em nós. Não completamente. Ao mesmo tempo, a gente vê em Romanos 8 que a terra agora vai lidar com as consequências diretas do pecado de Adão e de Eva. Agora a terra ela geme, ela anseia por aquilo que virá, porque ela sofre com as consequências do pecado também. Então não é só nós, mas tudo isso. A consequência direta é o quê? Que agora a terra vai produzir ervas daninhas, espinhos, ao invés de toda a terra agora conseguir produzir. Toda a terra agora está debaixo de maldição. Tem um autor chamado Eliezer Magalhães, que ele é pastor lá da PIB de Curitiba, que ele tem um livro que ele diferencia maldição de consequência de pecado. E ele mostra o seguinte no trecho dele, ele fala: o pecado de Adão e Eva trouxe duras consequências para a humanidade e que perpetuam até hoje, ou seja, se fazem presente até hoje, mesmo para os seguidores de Jesus. Mas foi a serpente e a terra as únicas que foram amaldiçoadas por Deus. As dores de parto e o trabalho árduo não são maldições. Mesmo a mulher salva e redimida pelo sangue de Cristo continuará a sofrer a dor de parto. Ele estabelece uma distinção muito clara que se o homem e a mulher tivessem sido amaldiçoados como a terra e a serpente foi, então a conversão ela mudaria essa realidade. Mas isso não é verdade, não é verdade? Todos nós sofremos do árduo trabalho e a mulher convertida, redimida, que conhece a Cristo, ela vai sofrer dores no parto. Porque isso não é maldição, isso é consequência do pecado de Adão e Eva. Ou seja, as consequências do pecado de Adão e Eva, elas perpetuam até hoje. E elas vão perdurar até o final dos tempos nessa terra. E as 2 consequências que a gente precisa levar disso, os opostos disso, dessas consequências do pecado, é que ele nos leva a 2 extremos que a gente vê a toda hora no mundo, que é o que John Stott diz no livro O Discípulo Radical. Ele diz, a primeira consequência do pecado em relação à natureza é você deificar a natureza, ou seja, você transformá-la em Deus. E esse é o erro dos panteístas, porque eles chamam o quê? A terra de mãe, de criadora, da fonte de todas as coisas. Eles veneram a terra como se realmente fosse um Deus. O lado oposto é você justamente fazer o oposto disso. É você desconsiderar totalmente. E você realmente exacerbar, você explorar exaustivamente a natureza. Você lidar com ela como se você não fosse responsável por ela. Como se você não tivesse nada a ver com ela. Como se tudo que você fizer não vai ter consequências para as próximas gerações. Você literalmente descartar isso. E é interessante que Deus não entrega a terra para nós destruirmos. Ele entrega para a gente cultivar e também a gente melhorar, a gente desenvolver ela. Tanto que se a gente lê a Bíblia ela começa com um jardim, mas termina com uma cidade. Porque tudo quanto nós fazemos com a natureza gera cultura. E isso vai desenvolvendo, isso vai gerando glória ao Senhor. Mas é possível fazer isso mal. E as consequências disso hoje são pelo menos 3 que a gente pode ver bem claro. Primeiro, a gente tem usado de maneira errada e excessiva os recursos naturais. Segundo, a gente realmente não tem se importado e descartado de maneira incorreta o lixo que a gente tem produzido. E terceiro, a gente vê os efeitos disso nas mudanças climáticas de hoje, não é verdade? Cada vez mais quente e cada vez menos frio. Ou quando tem frio, é muito mais frio. Eu lembro de um tempo de quando eu morei na aldeia, eu sempre trago essa memória porque lá era muito vívido as coisas, né? Quando eu morei lá,
incrivelmente, eu era uma das pessoas mais ricas. Incrivelmente. Nunca aconteceu isso na minha vida. Lá eu era. Talvez o segundo, pode ser. Porque o prefeito realmente ele é sempre mais, né? Mas, cara, eu era muito rico. E as pessoas sabiam disso. Porque elas viam na maneira como eu agia, me vestia. E eu me vestia muito simples. E eu lembro muito bem que eu era a pessoa que mais produzia lixo naquela aldeia. Infelizmente. Mas não só porque eu tinha mais recursos e comprava mais comida também, mas é porque eu não produzia na terra e eu também não reutilizava as coisas que eles normalmente reutilizavam. Então qualquer pote, qualquer coisa, eles já pegavam e já usavam. Eu não. Eu sabia disso como? Porque lá não tinha descarte de lixo. Lá você pegava o lixo e queimava na frente da sua casa. Todo mundo fazia isso e era normal. E eu via que o meu montante, ele era gigante. E olha só, realmente é verdade. Quanto mais coisa você tem, mais lixo você produz. Isso é bizarro, porque mais coisas você pode ter, mais coisas você pode comprar e produzir e ter, né? E eu lembro que nessa aldeia que eu morava, ele ficava dentro de uma cidade, né? E essa cidade tinha um casal de missionários que eles eram ótimas testemunhas assim do evangelho. E eles ficaram impactados também com essa realidade quando eles chegaram naquela cidade, de como o pessoal produzia lixo e não cuidava disso. Você via a todo momento lixo na cidade. Lá era muito comum de você pegar o lixo, e eu não sei se até em cidades do interior isso também acontece normalmente, né? De você pegar o lixo e você coloca ou pendurado na sua porta, ou você pendura em qualquer coisa alta, numa árvore, ou em qualquer coisa que não fique no chão. Porque o cachorro ele vai lá de noite e abre o lixo e espalha tudo. Mas incrivelmente eu descobri que cachorro consegue subir a árvore. E eu vi isso no meu lixo, que depois eu tive que arrumar. Eu pendurei lá em cima, quase do teto assim, e simplesmente acordou com ele no chão. Pode ter sido um gato, mas pode também, eu acho que foi um cachorro. E a ideia deles foi o seguinte: eles criaram latões, eles pegaram aqueles latões de ferro, acho que é ferro ou aço, né? E eles cortaram na metade e deixaram ele como se fosse uma cumbuca, assim. E colocaram alguns pés nele. E deixaram eles bem alto, assim. E eles distribuíram isso de graça em toda a cidade. E eles colocaram bem nas esquinas para as pessoas poderem colocar o lixo delas em cima daquela cumbuca e aquilo não ficar de noite espalhado pela rua. Gente, isso melhorou muito, muito a cidade. E eles não colocaram o nome de igreja, não colocaram o nome deles, não tinha como saber que era eles. A gente sabia porque a gente era amigo deles, né? Por isso eu pergunto aos irmãos aqui, quais os desafios vocês veem hoje, talvez na sua realidade, no seu condomínio, na sua cidade, no seu bairro? Quais são ações que você pode ter para poder contribuir para isso? Não precisa ser necessariamente dessa maneira, mas pode ter outras maneiras criativas que Deus dá para a gente testemunhar. Porque é muito interessante, qualquer incrédulo ou que não é cristão, se te ver jogando um lixo na rua, ele pode te perguntar, mas você não é cristão? E você vai ter que responder com isso. E faz todo sentido isso. Se a gente entender a nossa responsabilidade sendo imagem de Deus, representantes de Deus no mundo, ou seja, precisamos lidar bem com todas essas esferas, com todas essas mordomias, qual que é o caminho saudável para isso? A gente vai agora no verso 28. 28 diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E ele ainda diz, no verso 29, complementando, Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos de sementes, para que sirva de alimento para vocês. Ou seja, o mesmo Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, ele nos dá também uma missão. E eu complemento aqui com Gênesis 2,15, que a gente chama de mandato cultural, que Deus coloca o homem e a mulher no jardim para cultivar e guardar o jardim. E isso nos dá alguns direcionamentos, pelo menos uns 4 que eu quero apontar hoje nessa manhã. Primeiro, privilégio sempre esteve associado com responsabilidades. Isso parece o tio Ben, mas é bíblico. Tio Ben, vocês sabem, né?
Ah, tá. Tio Ben do famoso Homem-Aranha, tá bom? Ele diz, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E isso é bíblico, gente. Por quê? Ser imagem de Deus gera responsabilidade, porque isso é privilégio. Quando a gente lê Romanos 3, olha que interessante. Quando a gente lê Romanos 3, 1 a 2, diz o seguinte, Paulo está falando lá para a igreja, assim, qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele responde, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou os mistérios de Deus. Paulo está falando o seguinte, ele está criticando os judeus que têm orgulho da sua segurança de serem judeus. E ele vai falar o seguinte, o verdadeiro judeu não é judeu em si pela sua etnicidade, mas porque eles são povo de Deus, adquiridos por Deus. Não é por causa da sua circuncisão, mas é por causa da circuncisão do seu coração. Ele está contra-argumentando agora pessoas que vão falar o seguinte, puxa, se então não tem benefício algum ser judeu, qual que é a vantagem então de ser judeu? E ele vai falar o seguinte, a vantagem de ser judeu não é segurança, mas é responsabilidade. O valor de ser judeu não é segurança, mas responsabilidade. Porque a eles foi dispensado graça dos mistérios de Deus. Ou seja, privilégios andam juntos com responsabilidades. Para todos nós aqui, seja para um judeu ou para um cristão, toda dispensação de graça de Deus na sua vida gera responsabilidades. Quais são essas graças que nós temos em nossas vidas? É sua esposa, o seu marido, isso é graça de Deus. São seus filhos, são a sua casa, o seu lar, o seu carro, tudo aquilo que você tem. São dispensações de graça na sua vida. E isso gera responsabilidade. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade dupla. Não somente porque somos criaturas de Deus, mas porque somos salvos e redimidos por Cristo. Isso nos gera dupla responsabilidade, gigantesca. Nós somos o povo mais privilegiado que tem. Por isso, é o mesmo conceito de eleição. Eleição que gera responsabilidade. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos realmente parar e avaliar quanto de graça nós temos na nossa vida. Se você para e olha a sua saúde, gente, isso é uma graça maravilhosa de Deus. Você precisa usar o fôlego da sua vida para o Senhor. Você não pode dedicar para missões o pior do tempo da sua vida. Você tem que dedicar o melhor para Ele. Você tem que dedicar tudo que você tem, o seu tempo, todas essas coisas. Porque tudo isso é graça. Porque se você for olhar, tem gente que não tem isso. Infelizmente, tem gente que não tem isso. E nós temos a graça de ter isso. Segundo ponto, o que é mordomia? Mordomia é uma transferência de responsabilidade daquele que cria e sustenta todas as coisas para aquele que não cria e sustenta todas as coisas. Ou seja, a gente se torna como se fosse delegados de Deus. A gente se torna representantes de como Deus faz as coisas, mas as coisas não são nossas. Ou seja, nós somos mordomos e não proprietários. Isso é muito diferente quando a gente entende essa realidade. Porque a terra ela pertence ao Senhor e Ele nos dá a terra que Ele criou. Portanto, não é uma autoridade absoluta. Não é algo que é nosso. É algo delegado. É uma autoridade delegada. Isso faz com que tudo quanto a gente domina e sujeita os animais e a terra, não é uma autoridade absoluta. Não dá o direito de a gente abusar e utilizar da maneira como a gente quer, porque não é nosso. Mas toda sujeição, todo domínio sobre a terra que a gente acha aqui que a gente pode fazer de qualquer maneira com esse texto, ele está dizendo não. Não porque é meu, é do Senhor. E tudo quanto é meu, vocês vão ter que prestar contas depois, se vocês usaram isso de maneira correta ou não. Então se trata aqui, mordomia, de uma autoridade delegada, autoridade que não é nossa e a autoridade que Deus deu para a gente. E olha que interessante, olha que curiosidade da gente ver. Quando a gente vê o verso
29, a gente vê que o ser humano podia comer de quê? Quais coisas? Ele podia comer de árvores que davam frutos com sementes e podia comer de plantas que tinham sementes, mas não podia comer de animais. Ou seja, não é que hoje a gente precisa ser vegetariano ou vegano. Entendam, eu vou corrigir essa visão. Mas o ser humano tinha como propósito inicial de Deus ser alguém que só comia isso e não comia carne. Tanto que a primeira morte que acontece é o único que poderia ter feito isso, que é o próprio Deus. Ele veste o ser humano de roupa, de pele, de animais. Ou seja, o primeiro a causar uma morte na Bíblia foi o próprio Deus, e foi a morte de um animal. Ele é o único que pode dar e tirar a vida, não o ser humano. Mas agora a gente vê em Gênesis 9:3 que quando Deus ele faz uma aliança com Noé, ele permite agora o ser humano comer de carne. E ele diz, Gênesis 9:3, tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Ou seja, não é que a gente precisa ser vegetariano. Aqui, Deus corrige essa visão, dando ao ser humano a oportunidade de poder comer daquilo que é vivo, daquilo que é carne. Mas isso não era o propósito inicial de Deus para Adão e para Eva. Percebam. Ou seja, tudo quanto a gente tem nisso, a gente tem realmente uma responsabilidade sobre o que a gente come. Terceiro ponto é que quando a gente pensa, por exemplo, um dos pilares que é o Pacto de Lausanne, que também é um dos nossos pilares como igreja Holiness, que a gente entende que é a igreja missional, ou um termo que hoje não tem sido muito mais usado, que é missão integral. Valdir Sternwegel, ele diz o seguinte: a nossa proclamação tem consequências sociais quando convocamos as pessoas ao amor e ao arrependimento em todas as áreas da vida. O nosso compromisso social, ele tem consequências para a evangelização quando damos testemunho da graça transformadora de Jesus Cristo. Se ignoramos o mundo, traímos a palavra de Deus, que nos envia para servir o mundo. Mas se ignorarmos a palavra de Deus, não temos nada para oferecer ao mundo. Ou seja, a preocupação com o meio ambiente, ela é uma preocupação cristã. Não é uma preocupação de esquerda, é uma preocupação nossa, é pauta nossa. Nós, como corpo de Cristo, é nossa responsabilidade por termos privilégios. Privilégio de sermos povo de Deus, povo adquirido do Senhor. Ou seja, toda vez que a gente proclama o Evangelho a um povo, esse povo precisa mudar em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Na maneira como ele se comporta com os outros, mas também na hora que ele dá testemunho de como ele descarta o seu lixo. É isso que o Evangelho faz quando ele chega numa comunidade. Ele transforma em todas as áreas da sua vida. Mas se proclamarmos o Evangelho, a palavra de Deus, sem o Evangelho, a gente não vai ter nada para servir ao mundo. O que nos traz uma outra consequência. É algumas conclusões práticas que agora eu quero trazer para vocês. Primeiro, nós precisamos reciclar. Eu sei que já é algo muito batido, já é algo muito óbvio, já é algo muito claro. Todo mundo sabe a importância disso. A nossa geração ela já vive com isso. E existe um canal no YouTube chamado Grande História. Ou você pesquisa Great Big Story, né, que é mais fácil. É um canal em inglês que ele tem uma entrevista de uma cidade chamada Kamikatsu. É uma cidade no Japão que talvez alguns conheçam, que é uma cidade que eles têm um programa chamado Zero Waste, que é zero lixo. Eles literalmente não produzem lixo. É claro, é uma cidade bem pequenininha assim, pesquisem depois. É uma cidade bem pequena com alguns moradores, não chega a acho que 200 pessoas por aí, mas eles reciclam todo o lixo, eles não produzem nada de lixo. Isso faz com que eles tenham que reciclar tudo para eles não terem lixo, né? Então eles têm que pegar o orgânico e separar para o orgânico. Eles têm mais de 40 tipos de reciclagem. Você tem que separar em 40 tipos de coisas. A gente separa aqui em 4, 5 já dá trabalho. Imagina eles. E o comentário de um dos moradores é muito engraçado. Ele diz o seguinte: quando o programa de desperdício zero começou, na nossa chama de village, né? Não é aldeia,
de um lugar, dessa comunidade, isso criou muito mais trabalho na minha vida. E ele diz, é uma obrigação demorada, muito demorada, separar todo esse lixo. Engraçado, né? Ou seja, começou a virar um estilo de vida deles. Demorou para eles pegarem realmente a engrenagem disso. Foi árduo, foi difícil. Mas ele tomou tempo. Ou seja, como mordomos, todas essas coisas na nossa vida elas estão entrelaçadas. Se você não tem tempo, você não vai ter tempo para reciclar. Se você não tem tempo, você não vai ter tempo para descansar. Se você não tem tempo, você não vai conseguir administrar de maneira adequada as suas finanças. Tudo está entrelaçado. Ou seja, para você poder pensar no meio ambiente, que é uma das coisas que a gente deixa por último, assim, você vai ter que ser um bom mordomo de todas as outras coisas, para poder fazer isso bem, porque isso vai tomar tempo, recursos, vida e seu corpo às vezes vontade, porque às vezes a gente não quer fazer isso. Segundo, nós precisamos diminuir o nosso consumo. Se Jesus transforma a nossa vida e impacta todas as áreas do nosso ser, então Ele clama e nos chama a seguir uma nova vida. E qual que é o estilo de vida que combina com essa nova vida? Um estilo de vida simples. O nosso próprio mestre, que ele era rico, ele se fez pobre. Ele se fez alguém que não tem, para que nós pudéssemos ter. Se o nosso mestre fez isso, quanto mais nós, seguidores, precisamos viver vidas simples. A nossa vida em Cristo, ela nos dá uma liberdade que é ímpar, irmãos. Porque pensa só, o problema do consumista, daquele cara que ama consumir, não é deixar de ir ao shopping. É claro, a gente precisa aqui ter um bom senso, né? Eu estou lidando com os irmãos que entendem isso. A solução daquele que consome muito, de que vê aquilo uma autorrealização em comprar, em ter coisas em casa, não é ter menos coisas em casa. A gente não corrige uma vida em abundância, com muitas coisas excessivas, colocando simplicidade na maneira de viver. A gente corrige com o Evangelho. A solução daquele cara que vai ao shopping e compra tudo, não é deixar de ir. Na verdade, os cristãos são aqueles que conseguem habitar nesses ambientes. Ele consegue, por exemplo, ir para um shopping e falar, não, eu não preciso disso para a minha vida. Eu já tenho tudo que eu preciso, por que eu preciso de mais coisas? Eu posso viver contentado. E eu posso ir descansar com os amigos para ir para um lugar desse. O cristão ele tem a liberdade de poder andar nesses ambientes, porque ele sabe quem ele é. E ele sabe que a solução da vida dele não é deixar de praticar as coisas, mas você dá algo mais excelente, que é o Evangelho em nossas vidas. Isso sim transforma a maneira como a gente consome as coisas da nossa vida. E diminui também o nosso consumo. Entenda, irmãos, não quer dizer que você tem que ir para uma balada. Não quer dizer que você tem que ir para um bar. Você pode ir como um cristão? Pode. Mas se isso for pedra de tropeço para o seu outro irmão que acha que isso é pecado, então você não vai fazer isso. Entendeu? Mas nós cristãos temos a liberdade de andar em espaços em que outros são afetados por essa realidade. E nós podemos fazer isso, porque temos algo mais excelente. Terceiro ponto prático para a nossa vida é um conceito que Abraham Kuyper ele usa, chamado soberania das esferas. Que ele diz o seguinte, que quando Abraham Kuyper ele era um ministro e político também na Holanda no século XX. Ele foi um importantíssimo teólogo que trouxe muitos benefícios para a sociedade naquela época. A teologia dele transformou a maneira como a Holanda lidava com tudo literalmente. E ele diz um dos primeiros discursos dele na posse de uma universidade, que ele estabelece esse conceito, a soberania das esferas. E ele estabelece nesse conceito que toda esfera na sociedade, ela é completa, tem sua autoridade e nós precisamos dela. E toda essa autoridade, ela trabalha junto, não trabalha separado ou dominando o outro. Ele diz basicamente o seguinte, que a escola, a instituição, o hospital, o Estado, a igreja, todas elas são esferas da sociedade e que têm autonomia em tomar decisões. E que sociedades em que uma extrapola a outra, você tira a liberdade e a autoridade daquela esfera. Então, uma esfera em que o Estado ele sobrepõe a igreja, a sociedade perde nisso. O contrário também é verdade.
A igreja que sobrepõe o Estado em sua esfera, ele perde como sociedade também. Porque cada uma dessas esferas Deus criou de maneira importante e de maneira a trabalhar juntos. Isso quer dizer que, por exemplo, sem dúvida nenhuma, as igrejas elas devem se engajar com o desenvolvimento dos seus bairros, da sua cidade, e de forma crucial, mostrar através disso o caráter de Deus e a transformação que o Evangelho faz em nossas vidas. Mas, contudo, entretanto, igrejas que se envolvem em todas as dimensões com a realização da justiça social, descobrem que essa tarefa de renovação da comunidade, de justiça social, ela sobrepuja o trabalho da pregação, do ensino e da edificação dos seus membros. Ou seja, se a gente sobrepõe a esfera de ONGs, de outras instituições que trabalham com isso, a gente vai perder do que a igreja foi criada para ser, para trabalhar a edificação do corpo de Cristo, para fomentar aqui cristãos que realmente vão ser bons em áreas de ciência, em área da saúde, em área de cinema, em todas as áreas que existem na vida. A igreja serve para te ensinar como ser um engenheiro cristão, como ser um ourives cristão, como ser um estudante cristão. E isso impacta na vida como você lida com o meio ambiente. Mas a partir do momento que a gente, como instituição, pega o trabalho de ONGs, a gente perde tempo na proclamação do Evangelho. Por isso ele traz esse conceito de soberania das esferas. Nós, como igreja e instituição, precisamos de instituições que lidam com isso, para trabalhar com isso. E isso é verdade. Mas como igreja orgânica, como povo de Deus, cada um, nós precisamos estar ativamente engajados na proclamação de uma verdade que é o Evangelho de Jesus. E por último aqui, tentando deixar um pouco menos abstrato, a Raine já está fazendo uma cara aqui para mim, acho que eu estou um pouco filosófico. Eu quero terminar com uma história, que é a história de um livro que o Tolkien ele usa. Tolkien ele é o autor de Senhor dos Anéis, e ele estava numa crise quando ele estava tentando concluir acho que é o primeiro livro dele, que é a Sociedade dos Anéis, né? E quando ele estava tentando concluir, ele não conseguia fechar esse livro. Ele entrou em uma crise na vida dele e ele falava, cara, eu não vou terminar esse negócio nunca. Porque ele começava a abrir tantas portas no que ele pensava, que ele criava tantos detalhes que ele não terminava a obra. Ele pegou um povo, uma comunidade, e ele criou uma língua para aquele povo do livro deles. Ele fazia tantos detalhezinhos do condado, de como as coisas eram, da história deles, que ele não chegava nunca no final do livro. E ele chegou à conclusão, eu vou morrer, eu não vou terminar o livro. E aí o que ele faz? Ele escreve outro livro. Ele escreve um livro chamado A Folha de Nigel. E esse livro ele conta a seguinte história. E esse livro ajudou ele a terminar O Senhor dos Anéis. Ele conta o seguinte, eu vou resumir bastante, vocês podem encontrar, ele já está em domínio público. Ele chama a atenção para esse personagem chamado Nigel. Ele é um pintor que ele vivia numa sociedade que não gostava muito de arte. Ele vivia no campo, ele tinha um vizinho, e ele é um homem bastante agitado e impaciente. E ele tinha um detalhe muito importante. Ele era um homem perfeccionista. E ele tinha um plano. Ele tinha um plano de pintar um quadro bem grande assim, gigantesco, tamanho disso aqui. E o quadro era a respeito de uma árvore. E ele queria pintar a árvore e o ambiente atrás de campo, de floresta, né? Campo ou floresta. E quando ele começa a pintar, ele começa a pintar pelas folhas. Só que ele pega a folha e ele começa a produzir muitos detalhes. Em cada folhazinha assim, ele desenhava as células assim, sabe? Ele pegava os detalhezinhos em cada cor e ele passava meses nas folhas. Ele passou tanto tempo nas folhas que chegou um momento que o seu vizinho, ele começou a ter problemas de saúde. E às vezes ele importunava ele para tentar ajudar ele, às vezes com os problemas que ele tinha. E ele, condescendente assim, né? Ele quis tentar ajudar o seu vizinho. E em várias vezes ele o incomoda visitando e piorando a situação dele em tentar terminar o quadro. Até que num dia chuvoso,
e com muita tempestade, a esposa do vizinho dele começa a ter problemas de saúde e adoece. E eles não tinham carro. E acontece que o Nigo ele vai ter que ajudar eles. E quando ele leva eles, ele acaba tendo que tomar chuva, passa por todo o perrengue de ajudar o vizinho, e ele acaba ficando doente. E ele vai ficando doente, vai piorando, como na escala que ele não vai piorando assim. E ele vai até terminar numa enfermaria, que lá ele vai passar os últimos dias da vida dele. E ele começa a entrar em uma crise, ele fala, mas eu não terminei o meu quadro. Eu não passei das folhas. Eu estou aqui até agora e eu não terminei as folhas. E ele morre. E aí o quadro dele e a casa dele é vendida. E eles descartam o quadro. Mas eles preservam uma folha dele que ele fez. De tão rico em detalhes que era. E ali é exposto num museu. Mas o restante de todas as outras coisas que ele fez é esquecido. E essa narrativa ele termina como? Ele se encontra, depois que ele morre, no céu. E no céu, ele encontra uma linda árvore. A árvore que ele não conseguiu pintar. A árvore que era perfeita, em todos os sentidos, como ele estava fazendo, detalhe por detalhe. E ali ele encontra ela bela, excepcionalmente igual como ele pensava, no sonho dele, e que ele almejava terminar. Essa é uma história bem fictícia, mas que no livro Como Integrar Fé e Trabalho, o Tim Keller ele explica essa história dizendo o seguinte: artistas, empreendedores, pastores e presbíteros lidam com sonhos, lidam com coisas que eles nunca vão ver às vezes. A gente lida com uma igreja que a gente sonha em ser perfeito, né, pastor? A gente quer que tenha todos os ministérios, tenha todas as coisas, tudo funcione. E a gente sabe na lógica do pastoreio, né, que quando a gente tampa um buraco, aparece 2, sempre. E a gente sabe que nessa hora, tudo vai ser perfeito quando a gente chegar no céu. E a gente trabalha com sonhos. Muitos aqui trabalham com sonhos e a gente não consegue sequer ver aquilo que vai ser no final. Mas a gente consegue contemplar um pouco aqui na terra. Lá no fundo, todos nós somos como o Nigel com a sua folha. Todo mundo se imagina realizando grandes coisas. Todo mundo se imagina realizando coisas que vão perdurar gerações. Quem aqui não quer escrever um livro que vai durar histórias, assim, gerações e gerações? Quem não quer ser famoso, reconhecido por aquilo que fez? E olha só, se você pensar, por exemplo, outras profissões, eu vou usar uma especificamente, se você pensar um jovem advogado querendo batalhar contra a injustiça desse mundo, tudo que ele vai fazer não vai ser nada diferente de uma folha, em relação a tantas injustiças nesse mundo. Todo o trabalho que você faz, seja alguém que lida com lixo, seja alguém que lida com um médico, seja alguém que lida com um professor, principalmente o professor, o professor ele vai trabalhar na escola ali, mas ele não vai mudar a educação do país. Tudo que ele vai fazer vai ser mudar mais ou menos uma folha. Mas em Jesus, tudo que você faz é útil. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja fazer um bolo, mesmo que seja fazer tantas coisas pequenas, o que você está fazendo é uma folha detalhada. Parte daquilo que nós veremos no céu, parte daquilo que será perfeito. Mesmo que seu trabalho seja naquela área tão pequena, no Senhor é útil. Porque se não tivesse Deus nessa história, realmente seria inútil o seu trabalho. Mas como Deus existe, então tudo que você faz vai ter uma árvore no final. Tudo que você faz, você vai poder contemplar no fim da sua vida aquilo que é perfeito, aquilo que é inigualável, aquilo que é realmente a árvore de Nigel. Existe mesmo uma árvore. Não importa o que você busque no seu trabalho, seja uma cidade de justiça, de paz, de um mundo que todas as coisas da natureza funcionam bem, de história, de ordem, de cura, a árvore está lá. Se Deus existe, existe um mundo futuro restaurado que Ele trará, e o nosso trabalho é mostrar isso para as pessoas. Não importa em que nível seja o seu trabalho. Ou seja, a motivação, irmãos, de nós fazermos o nosso melhor, como um estudante, como um profissional, seja o que for, como um aposentado, é porque lá no fundo existe uma árvore, existe um céus e uma terra. E o herdeiro de tudo isso é Jesus. Toda a criação do mundo não passa de um grande palco, de um grande presente, que tudo vai ser entregue ao seu Filho.
Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o herdeiro de todas as coisas. E todas as coisas que nós contribuímos nessa sociedade vão ser presente de Deus para o seu Filho, que merece toda a sua ordem criada. Esse é o objetivo de nós trabalharmos no mundo, é entregar um bom presente para aquele que é o herdeiro e primogênito de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com tamanha responsabilidade, Deus. O Senhor nos deu tamanho privilégio de podermos ser imagem e semelhança do Senhor, e ainda o Senhor nos dá o privilégio de podermos ter sido alcançados por Cristo. Deus, transforma isso, Senhor, em responsabilidade em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, em nosso dia a dia, em cada decisão, a não agirmos conforme a inércia das nossas vidas, mas pararmos e refletirmos como podemos fazer para o Senhor em tantas áreas da nossa vida, Pai. Nós oramos, Senhor, mais do que confiantes que o Senhor há de nos ajudar a sermos igreja de Cristo que contribui para o mundo, Senhor, e serve ao mundo. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém.